ausência, Senhor, de problemas, pois todos que estamos aqui, Senhor, sabemos as lutas que enfrentamos todos os dias. Mas é maravilhoso, Senhor, porque o Senhor está nas nossas vidas. E a cada dia podemos compreender a Tua graça se manifestando em cada dor, em cada luta, em cada dificuldade. Como é maravilhoso, Senhor, ter um Pai como o Senhor, ter um pastor como o Senhor Jesus, ter a Tua palavra, Senhor, guiando cada um dos nossos passos. Ajuda-nos a ter um coração cada vez mais grato, Senhor, e que possamos viver sempre contentes em toda e qualquer situação. Oramos por essa comunidade, Senhor, de Cosme de Farias, pelas pessoas, Senhor, desse bairro. Em especial, Senhor, apresenta as crianças, pois temos visto, Senhor, como desde pequeno elas são desviadas do caminho, Senhor, e enveredam por caminhos perigosos. Ó Deus, que pelo Teu poder sejam atraídas, Senhor, para ouvir a Tua mensagem e serem salvas. Oro pela vida da irmã Rita, do irmão Calmon, protege eles, Senhor, guarda. Não permita, Senhor, que o mal triunfe na vida deles, mas que eles continuem a ser um testemunho, Senhor, de fé e de fidelidade crescente. Eu oro em favor de cada irmã e irmã nessa noite. Tenhamos ouvidos atentos e um coração aberto para ouvir a Tua palavra, Senhor, sermos guiados por ela. Eu oro para aqueles que estão em casa nos acompanhando, Senhor, que o Senhor possa falar com estes também, mostrando o caminho, Senhor. Que a cada dia estejamos mais unidos no Senhor e nos movendo pela força do Seu poder. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Hoje nós vamos continuar a segunda carta aos Coríntios. Nós já estamos chegando à parte final. Segundo aos Coríntios tem 3 capítulos, nós estamos no 12. Passamos por essa parte que, sem dúvida, é a parte talvez mais famosa, né, por assim dizer, mais conhecida da carta, que é onde o apóstolo Paulo fala do espinho na carne. E esse trecho final do capítulo 12, Paulo volta mais uma vez a demonstrar à igreja de Corinto por uma visão deturpada que eles tinham acerca do serviço cristão, e por conta disso facilitavam a entrada de falsos mestres na igreja. Então eles tinham uma percepção extremamente equivocada daquilo que de fato revelava o valor e a credibilidade de um servo. Então, por conta disso, eles acabavam valorizando os falsos mestres e desvalorizando pessoas como o apóstolo Paulo, que eram verdadeiros enviados de Cristo. Então, o título da nossa mensagem de hoje, se eu ainda me lembro, o verdadeiro zelo dos servos de Deus na obra de Cristo. Por mais seja um pouquinho comprido, mas é meio que um resumo do que está escrito aqui. Então, o servo de Deus, ele tem um zelo com a obra de Deus. Então, tudo que acontece na igreja, tudo que acontece na comunidade cristã, impacta os verdadeiros servos de Deus. Então, quando alguém se desvia, a gente sofre. Quando pessoas se arrependem, a gente se alegra. Quando o nome de Cristo, né, é glorificado por algum feito, a gente fica feliz. Quando o nome de Cristo é difamado por um mau testemunho, a gente se entristece. Então é esse zelo que nós aprendemos, acima de tudo, com Cristo. Quando ele entra, por exemplo, no templo, e ele expulsa as pessoas que comercializavam lá, pois não deveriam fazer aquilo dentro da igreja, não deveriam fazer aquilo dentro do templo
templo deveria ser exclusivamente para que as pessoas se aproximassem de Deus. Então, Jesus, ele tinha esse embate muitas vezes quando ele via que a obra de Deus, né, estava sendo feita de uma maneira errada. Por isso que o sermão mais duro de Jesus é o que ele faz contra os escribas e fariseus, que representavam a liderança religiosa na sua maioria. Tinha também o partido dos saduceus, mas o partido dos saduceus era bem pequeno, né? Tinha poucas pessoas, eles tinham um grande poder, mas eram poucas pessoas. Então, a liderança religiosa, na sua grande maioria, era formada pelos fariseus, e Jesus, em Mateus 23, ele prega duramente contra a atitude que eles tinham como líderes do povo, né? Fazendo justamente o contrário do que se esperaria deles. E aqui a semelhança disso, vamos ver no apóstolo Paulo, mesmo zelo com a igreja de Coríntio, com a igreja dos coríntios. Então aqui no capítulo 12, nós vimos o espinho na carne, ontem até o versículo, falamos ontem até o versículo 10, e a conclusão justamente nessa frase tão bonita do apóstolo Paulo, mas bonita de se ouvir, de se falar, mas quando a gente vai viver na prática, se não for crente de verdade, não vive, né? É como, por exemplo, a gente vê até cantores ímpios, como foi o caso de um cantor muito famoso na geração dele, que por acaso era a minha geração, Renato Russo. Ele, uma das canções famosas dele, ele usa 1 Coríntios 13. Então, mas será que de fato ele conhecia isso? Não, nem de perto, né? Então muitas pessoas falam de 1 Coríntios 13, como é importante amar, mas e na hora de amar? O amor que tudo sofre. Por exemplo, eu tenho sempre falado nessa direção, porque isso é extremamente importante, né? Tem sido algo assim que é vergonhoso para os evangélicos genuínos, a quantidade de divórcios na igreja. Será que teria essa quantidade se as pessoas amassem de verdade? O amor que tudo crê, tudo suporta, tudo sofre, tudo espera. Então, veja como falar é uma coisa, muitas vezes, repetir, mas vivenciar aquilo é algo totalmente diferente. É algo que somente os verdadeiros cristãos serão direcionados para viver. E não vai ser fácil, irmãos. Não vai ser fácil. Não ache que porque você consegue fazer algo, uma vez, vai ser fácil para você fazer sempre. Como assim, pastor? Perdoar as pessoas que muitas vezes injustamente fazem mal e falam coisas feias. A gente pode perdoar e sempre vai ser difícil perdoar, né? Sempre vai exigir de nós uma espiritualidade que a gente vai ter que buscar todo dia. Então eu posso estar cheio do Espírito Santo hoje e amanhã não ter cuidado e passar um dia talvez onde a presença do Senhor não seja tão sentida na minha vida. Então esse cuidado deve ser contínuo, diário. Não podemos jamais deixar de vigiar e orar, como o próprio Senhor Jesus nos ensinou. Sem cessar, devemos vigiar e orar para não cairmos. Então aqui no capítulo 12, eu vou fazer a releitura do versículo 10 para que a gente se conectar com o restante do texto que eu queria conversar com vocês hoje. Paulo conclui assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Veja que esse dizer de Paulo é algo que nós podemos encontrar também no primeiro livro escrito da Bíblia. Qual é? O livro de Jó. Gênesis ele foi escrito depois por Moisés. Jó é um livro, cronologicamente, o primeiro livro escrito da Bíblia é o livro de Jó. Jó seria contemporâneo de Abraão. Aí, anos depois, Moisés vai redigir os 5 primeiros livros da Bíblia, que nós chamamos de Pentateuco, e o primeiro deles é Gênesis. Eu queria convidar vocês rapidamente para a gente abrir em Jó, É sempre um livro, quando a gente fala de sofrimento, o sofrimento cristão, é impossível não pensar em Jó, Tanto nos ensinou com o Espírito Santo de Deus na vida dele. Então aqui eu vou para o último capítulo de Jó, se eu não me engano, capítulo 42. Aqui nós temos irmãos que têm doutorado nesse livro, já escreveram teses, Eu não cheguei
a esse nível, mas vou falar alguma coisa aqui em Jó. Jó capítulo 42. Deus ele entra numa espécie de diálogo com Jó, né? E esse 42 é a parte final, quando Jó vai responder a Deus, depois de Deus ter falado uma série de coisas a Jó. Versículo 1 do capítulo 42. Então respondeu Jó ao Senhor: eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. É exatamente o que o apóstolo Paulo está dizendo em 2 Coríntios, capítulo 12. O apóstolo Paulo também vai usar esse mesmo princípio em Romanos capítulo 8. Eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Veja que aqui Jó usa, né, uma expressão que é traduzida como os teus planos, mas que a gente poderia muito bem usar a palavra propósito. Os propósitos de Deus jamais podem ser frustrados. Versículo 3: quem é aquele, como dissestes, que sem conhecimento encobre o conselho? Jó está agora se arrependendo, ele está confessando o pecado diante de Deus. Qual o pecado? De duvidar de Deus, de fazer perguntas como: Senhor, por que o Senhor permite que eu passe por isso? Né? Senhor, por que o Senhor tem me esquecido? Né? Às vezes a gente comete esses equívocos também, e poderíamos ter uma atitude igual a de Jó, né? De humildade e de reconhecimento de que nós fraquejamos, deveríamos ter confiado mais. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim. Sabe quais são essas coisas maravilhosas? Os sofrimentos. Imagine, rapaz, Jó passa pelo que passou e diz assim: o Senhor fez coisas maravilhosas, né? Também Jó se refere aos questionamentos que Deus fez acerca de tudo que ele é capaz, né? E Jó estava maravilhado com isso também, mas sem dúvida Jó está falando da sua própria experiência, como ele vai dizer aqui. Coisas que eu não conhecia. Aí no versículo 4: escuta-me, pois havia dito, e eu falarei, e te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. O que gerou essa intimidade em Jó? O sofrimento. O sofrimento foi abençoador na vida de Jó, como é na nossa. É isso que Paulo está querendo dizer em 2 Coríntios capítulo 12. É impossível acontecer qualquer coisa na vida do cristão que não seja bênção. É por isso que quando alguém diz: isso é bênção, é claro que é. Se você é crente, tudo vai te abençoar, até o que dói. Você foi assaltado, que bênção. Não, aí não é bênção não. Você que não está vendo no momento, né? Então tudo na vida do cristão é sinal do amor de Deus. Então Deus não nos ama hoje e deixa de amar amanhã. O amor de Deus é para sempre. Então é isso que faz com que Paulo diga o que está dizendo lá em 2 Coríntios. E veja como isso é antigo, desde Jó. Todos os servos de Deus se viam desse jeito. Alguém que não tem como não ser feliz. Então, se é impossível para o ímpio ter paz, é impossível para o crente, meu filho, ainda mais quando chega o segurança, né? É impossível para o crente não ter paz. Se a bondade e a misericórdia nos perseguem, se o próprio Senhor Jesus faz uma promessa de nos acompanhar o tempo todo, como não vamos sentir paz nessas promessas? É isso que o apóstolo Paulo se apropria para dizer as coisas que diz. É importante, irmãos, né? E eu queria que vocês gravassem isso na mente. É importante que você entenda que, como cristãos, nós não vivemos baseado em explicações que Deus nos deve. Deus não nos deve explicação. Nós vivemos alicerçados nas promessas de Deus, que nunca deixarão de serem cumpridas. É o mesmo demônio que estava ontem, está aqui também. Você vê que ele se movimenta, né? A gente está falando do livro de Jó. Quando Deus pergunta a Satanás onde ele estava de dar ao redor. Então o demônio estava ontem lá e disse: não, vou para lá infernizar a vida do pessoal. Mas a gente é sempre abençoado. Por exemplo, quem queria dormir com as bombas estourando, não dorme.
Olha como Deus é maravilhoso. Eu estava pensando nisso ontem, né? Rapaz, essas bombas, eu falei, é providência de Deus. É para os irmãos não fecharem os olhos, né? Então, quando eu vejo assim, quando tá para fechar, pô, aí estoura uma bomba assim, a gente toma um susto, mas isso foi em favor de alguém que estava para dormir e Deus não queria, tá vendo? Então, Deus é maravilhoso, irmãos. É impossível a gente não ser abençoado, impossível, né? Tenha isso sempre em mente. Então, nós não precisamos, mais uma vez, que Deus nos dê explicação. Então, por que eu estou passando por isso? Claro que é importante a gente entender, porque alguns sofrimentos vêm em virtude de atitudes erradas que temos. Então, Deus nos corrige por meio do sofrimento também. Mas, muitas vezes, passamos por situações, né, adversas e Deus não nos deve explicação. A gente está confiante na promessa de Deus que tudo coopera para o bem. A gente está confiante na promessa do Senhor Jesus que Ele está conosco. A gente está confiante de que a morte não é mais nosso inimigo, mas o nosso Uber nos leva para o céu. Então, essas promessas, elas fortalecem o crente para eles passarem por qualquer coisa que precisem passar com alegria. Você vai perceber que muitas pessoas que não são cristãs, elas têm, né, esse espírito obstinado de passar por coisas adversas. Existe até uma corrente filosófica que a gente até vê na Bíblia, né? Na época de Paulo, essa corrente já estava crescendo na Grécia, que é o estoicismo. O estoicismo fala disso, né? De você ter uma espécie de casca grossa, de passar por qualquer coisa. Esse estoicismo tem voltado à moda em virtude, né, dos empresários terem adotado nos Estados Unidos algumas, né, das práticas estoicas nas empresas há algumas décadas atrás, e isso tem crescido muito. Você vai ver esse conteúdo na internet hoje em dia, né, muito facilmente. Mas a gente não é estoico, nem de perto. Então a gente não fala do sofrimento como eles. O sofrimento para a gente só é glorioso porque vem de Deus, porque é uma forma que temos de demonstrar o nosso amor para com Cristo. Então, nós não sofremos por nós mesmos, para que a gente se torne pessoas mais cascudas, né, mais fortes. Não. A gente sofre por amor a Cristo. E é o que Paulo fala aqui em Coríntios. O sofrimento não faz a gente mais forte, não. A gente continua fraco. E é na fraqueza que opera o poder de Deus. Totalmente diferente da visão estoica, que vai dizer que o sofrimento deixa você mais forte. E Paulo está dizendo, não vá nessa direção. Nós somos fracos. E não deveríamos nos envergonhar disso. É parte da queda. Faz parte desse tempo que temos que viver aqui na terra como filhos de Deus. Esse tempo vai terminar e nós viveremos como filhos de Deus no céu, num outro momento. Paulo fala inclusive em 1 de Coríntios. E aqui a gente conhece em parte a gente profetiza, mas chegará um momento em que viveremos plenamente o Espírito de Deus, sem sermos assediados pelo pecado o tempo todo, como somos aqui. Então, cuidado, porque muitas vezes essas coisas são nos apresentadas como a mesma coisa. Eu estava fazendo uma pesquisa, né, hoje, não gosto muito não, mas estava fazendo porque creio que tem um pouco a ver com o que a gente vai falar, sobre os valores que os pastores cobram para pregar, os valores que determinadas pessoas ganham, né? É interessante que esse Dave Leonardo, eu acho que é Dave Leonardo, né? Um negócio assim, ele nem mais chama o que ele faz de palestra, diz que é turnê. A turnê dele inclusive está chegando aqui, não sei, a última vez foi na PIB, não sei se vai ser lá, né? Mas eu já vi um outdoor essa semana com a foto dele dizendo que a turnê estava chegando aqui em Salvador. Essa mesma turnê eu acho que esses dias está lá pro lado do Paraná. A entrada é R$300. Você imagina isso? Então, a entrada é R$300. Então, isso é um pastor que teoricamente vai te abençoar. E o show dele não dura mais do que 40 minutos. Então, não ache que você vai pagar R$300 para ficar 2 horas. Não dura mais do que 40 minutos o que ele faz. Talvez dure um pouco mais, porque ele demora para entrar, mas não dura muito não. Então, esse é o formato do evangelho de hoje. Na época de Paulo era um pouco parecido. Por quê? Porque as pessoas eram valorizadas quando cobravam, e quanto mais caro cobrasse,
era sinal de que os seus ensinos eram melhores. Então, por isso que as pessoas desprezavam Paulo, como está aqui. A palavra dele é desprezível, é tão desprezível que ele nem cobra. Ele dá de graça. Por quê? Porque não vale nada. Então é mesmo. E hoje em dia a gente vê que não mudou muito, pelo contrário, né? As pessoas têm seguido esse mesmo falso ensino no cenário evangélico. Então hoje tem muitos pastores que não deixam, né, mais publicar o valor que eles cobram. Eles fazem isso, né, somente com as instituições religiosas. Por quê? Porque eles viram que estava pegando mal. Então, esse conteúdo, há 5, 6 anos atrás, era fácil de se ver quando os pastores cobravam. Hoje em dia já não é mais, porque eles perceberam que não é bom para a imagem deles sair o cachê que eles cobram, né? Então, quem tem acesso, normalmente, são as instituições religiosas que os convidam. Liga para os secretários, né, e enquanto cobra, aí ele diz, mas não são valores mais que ficam publicados, como antes ficavam. Por quê? Porque eles perceberam que isso não estava fazendo bem para a imagem deles, porque eles têm que enganar. Lembra? Precisam se disfarçar de ministros de justiça. Então eles não falam publicamente o quão rico eles são, o quanto eles ganham, né, em cima do nome de Jesus, porque eles já perceberam que isso não estava sendo bom para a imagem deles. Então eles se disfarçaram ainda mais, né? Veja como eles são zelosos com o mal. Então, a gente deveria ter esse zelo para o bem, né? Se a gente percebe que qualquer atitude nossa não está sendo, né, boa para a imagem do Evangelho, a gente deveria parar com ela, mesmo que não fosse pecado. Paulo falou disso, né? Então, isso não é me proibido comer determinadas coisas, mas se eu comer determinadas coisas for tropeço para alguém, é claro que eu não vou comer. Aí vem o povo de hoje, mas não é pecado. Por que eu vou deixar de fazer uma coisa que eu gosto, se pelo outro? Mas vem cá, o cristão não ama o outro? Então, não seria uma demonstração de amor você deixar de fazer algo para que a outra pessoa não tropece? Então, cuidado, porque a gente tem visto isso. Os ímpios são zelosos na sua impiedade e muitos crentes não são zelosos como deveriam ser para com o reino de Deus. É isso que Paulo diz, por exemplo, de fazer de tudo para com todos, para, se possível, salvar alguns. O contexto é esse. Então, eu não vou perder a oportunidade. Se eu tiver que abrir mão de qualquer coisa pessoal, né, eu abrirei em prol de que as pessoas tenham um acesso mais fácil a Cristo. É o contrário do que a gente está vendo. Então, quer dizer, imagine que essa palestra que esse senhor vai dar realmente fosse uma coisa boa. Eu acho que esse alto valor é até proteção para os crentes, né? Porque não é qualquer um que vai. Mas imagine que fosse uma coisa que de fato abençoasse. Então só abençoa se você tiver R$300. Irmãos, você acha que hoje em dia, para a maioria dos evangélicos, R$300 não faz falta? Veja que nível, né? Que nível. Então aqui, versículo 10, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Olhe, como eu disse a vocês, a diferença dessa corrente filosófica, que na Grécia era muito famosa na época de Paulo, uma corrente que foi fundada, né, por um homem chamado Zenão, e se tornou rapidamente, né, famosa na Grécia, que foi o estoicismo. Então eles diziam que a pessoa não tem que fugir do sofrimento, que o sofrimento deixa o homem, né, a pessoa mais forte, e assim, e que a pessoa tem que suportar mesmo, né? Mas o crente não é nessa direção. O crente, ele faz o que faz por amor a Cristo. E em 1 Coríntios, Paulo já disse, sem amor não adianta você ser cascudo. Não tem amor, não adianta. É por isso que eu não entendo determinadas pessoas que entram na igreja e que permanecem com caras fechadas. Claro, irmãos, que cada pessoa tem sua personalidade. Eu volto sempre conversando com o irmão Mateus, essa companhia maravilhosa que Deus me deu, e eu digo para ele como é difícil para mim o evangelismo pessoal.
A maioria de vocês talvez achem até estranho, porque eu tenho sim, né, essa facilidade que Deus me deu, porque eu não conseguia falar em público, e Deus me deu essa facilidade de pregar o Evangelho publicamente. Mas eu tenho sérias restrições de pregar o Evangelho para uma pessoa só, principalmente se eu não conhecer. E foi o que eu disse para Mateus, mas eu não aceito isso. Eu oro para o Senhor todos os dias para que Ele me fortaleça nessa minha fraqueza. Muitos talvez, mas vem cá, você já prega publicamente, teria que pregar pessoalmente também? Claro que eu teria. Independente de ser pastor, eu sou um cristão como qualquer um. Então quer dizer que se uma pessoa quer que eu evangelize ela, enquanto eu estou lá sentado em algum lugar do lado, eu digo, não, eu só evangelizo na igreja, vá no culto tal horário? Que é isso? Que tipo de crente eu seria? Então, eu tenho essa limitação? Tenho, mas e aí? A gente não tem o Espírito Santo? Então é importante que a gente veja isso. É nessas fraquezas. E a gente faz o que faz por amor a Cristo. Só por amor a Cristo, né? Não queremos ser mais fortes em nós mesmos, até porque sabemos que isso é impossível. A carne é fraca, o Espírito é que está pronto. Então não buscamos nada que muitas vezes as pessoas têm buscado hoje em dia, na maioria das vezes, né? Muitas pessoas falam do sofrimento como algo que faz bem, mas nesse sentido de fazer você uma pessoa mais resistente, de fazer uma pessoa você que suporta mais coisa. Mas sim, e Cristo está onde nesse lugar? Nem está. Então não diga que esse sofrimento está abençoando você, né? Na internet, por exemplo, tem um americano muito famoso, né, chamado David Goggins, né? Ele fala um pouco desse tema. Ele foi Navy SEAL lá dos Estados Unidos. Aí ele fala que ele passou por uma série de dificuldades, desde preconceito racial, excesso de peso, falta de dinheiro, e ele diz como superar todas essas coisas. Mas sim, e aí? É um cara durão. Não está me dizendo nada. Não tem o amor de Cristo aí. Então nós como cristãos não podemos jamais ir nessa direção, mas infelizmente é que alguns trilham. Você vai ver pessoas que, por exemplo, dizem, eu estou aqui há 15 anos, nunca fraquejei, mas a cara desse tamanho, reclama de tudo, trata mal todo mundo. Meu filho, desse jeito era melhor você ter saído há 15 anos. Para ficar assim, você só está envergonhando o nome do Senhor. Não, mas eu suporto. Não, meu filho, é suportar em amor. É aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Então, meu filho, se você estava com a cara de chupou-limão, trate de comer um chocolatezinho, viu? Fale com a irmã Helena, é a ministra do chocolate. Ela e Estelinha dividem esse ministério, né? Então, fale para ver se sua vida fica mais doce. Porque um cristão amargo não existe. Ou você é amargo, ou você é crente. Amém? Eu estou falando isso por falar, porque eu sei que vocês não sabem o que é isso. Vocês são sinônimo de alegria. Eu posso ver nos olhares. Aleluia! Pelo que sinto prazer. Aí ele conclui: porque quando sou fraco, então é que sou forte. Olha como é o contrário do estoicismo. O estoicismo fala do sofrimento no sentido de você passar pelo sofrimento para ser uma pessoa mais forte. Inclusive, numa das pregações, uma das poucas dessas palestras tive a oportunidade de ver, é tranquilo porque demora às vezes 30 minutos desse David Leonardo, nem ocupa seu tempo, né? Eu fui ver uma delas, ele vai usar uma frase estoica para depois tentar conectar com uma passagem bíblica que não tem nada a ver, né? E ele vai dizer que tempos difíceis, né, faz homens fortes, tempos fáceis faz homens fracos. Eu digo, gente, esse camarada é doido. Ele está achando que está onde? Ele está falando com um cristão? O que ele está falando isso? Não tem nada a ver com o cristianismo. Então, falando isso, que o tempo difícil vai fazer você mais forte. E cadê Cristo? Então, é isso. Ninguém quer ser fraco, irmão. Por quê? Porque as pessoas não são humildes. E esse é o grande, né? Esse é o grande diferencial da fé cristã. Quanto mais maduro você fica, quanto mais perto de Cristo você fica, quanto mais conhecimento de Cristo você obtém, mais humilde você se torna. Olha que contrassenso, porque se você pega uma pessoa, por exemplo, que fez
só o primeiro grau, e pega uma pessoa que tem doutorado em alguma área, né? Sei lá, física, matemática, o que for, você acha que essa pessoa vai ser humilde? Não é. Você acha que o dono da empresa é tão humilde quanto a pessoa que está atendendo? Vai encontrar um dono desse para você, não vai achar, né? Então as pessoas obteve mais conhecimento, humildade vai embora. Obteve mais dinheiro, humildade, isso nunca tiveram humildade. Eu estou dizendo a aparência de humildade, porque humildade é uma qualidade que só o crente vai ter, e mesmo assim tem que tomar todo o cuidado. Você sabe por que, por exemplo, Paulo vai falar do espinho na carne? A gente já viu isso ontem, como algo que abençoa ele, porque foi o que impediu ele de cair no pecado da soberba, que é o oposto da humildade. Então, Deus, vendo que Paulo poderia se ensoberbecer com a quantidade de revelações, com a maneira poderosa como Deus usava ele, disse: não, Paulo, vou te proteger de você mesmo, vou te dar um espinho na carne, para te humilhar, para te manter humilde. Quem quer? Aleluia! Não, pastor, eu estou humilde aqui demais, não preciso de espinho, né? Está tudo tranquilo. Então, cuidado, porque quando sou fraco, então é que sou forte. O que ensinou essa lição para Paulo? O espinho na carne. Quando eu disse para vocês, irmãos, que tudo abençoa a vida do crente, até o cão. Olha que coisa. É por isso que Lutero, né, um conhecedor da Bíblia, como de fato era, ele vai dizer que até o diabo é o diabo de Deus. O que foi que Satanás fez na vida de Jó, que a gente já falou aqui? Abençoou, deixou ele mais perto de Deus do que jamais esteve. Ele tinha uma intimidade com Deus a ponto do próprio Deus elogiar ele. Não é assim que começa o livro de Jó? Deus elogiando Jó como um verdadeiro crente. Mas no final, Jó diz: pois é, eu sou uma outra pessoa. Eu conheci a Deus de ouvir falar. Isso fala de distância. Agora os meus olhos contemplam o Senhor. Tenho muito mais intimidade com Deus depois desses sofrimentos que eu passei. Quem foi que levou esses sofrimentos para Jó? Satanás. Posso tocar em Jó? Pode. Pega em Jó. Pode tocar nas coisas de Jó? Pode pegar as coisas de Jó. Fez tudo o que quis. Quem foi que fez? Satanás. A mesma coisa Paulo, mensageiro de Satanás, a me esbofetear. E eu orei 3 vezes ao Senhor que afastasse de mim, mas ele me disse que não, que a graça dele me seria suficiente. Então, olhe como o cristão enxerga as coisas de uma forma tão maravilhosa, né? Só a gente, irmãos, pode ser feliz de verdade. Por quê? Porque imagine, irmãos, que uma pessoa que é crente, que não é crente, tenha durante um ano só notícias boas. A gente sabe que isso não é possível, mas vamos imaginar, a pessoa não vai ter a vida toda de notícias boas. Por mais que a pessoa seja rica, por mais que a pessoa seja, né, poderosa, não só tem notícia boa, tem coisas extremamente desagradáveis. E o cristão é o único que pode ser feliz nessas oportunidades. Então, como eu disse a vocês, a melhor vida que poderia ser vivida aqui na terra é a nossa. Glória a Deus. Por isso que é uma atitude que o próprio Asaf vai dizer, é uma atitude de um animal irracional, quando a gente olha para o ímpio e tem inveja dele. O que o ímpio pode ter que a gente deseja? Não, é o contrário. A gente deseja que as pessoas que não conhecem a Cristo possam conhecê-lo para usufruir da felicidade que Ele nos dá. Então, é assim que a gente deveria demonstrar a nossa vida todo dia, né? Qualquer pessoa que batesse o olho na gente, ficar assim meio que, né? Por que esse maluco só anda assim alegre? Eu sei que a vida dele não é fácil, pode ficar tranquilo, viu? A maioria das pessoas sabe da sua vida mais do que você, viu? A minha é assim, por exemplo. Tem gente que eu nem sei direito assim, né? Rapaz, eu digo, rapaz, você sabe que eu passo por isso aí. Pô, como é que você sabe? Não, fulano que conhece fulano me falou. Eu digo, é mesmo, tá bom. Então, lá, vocês que moram no Alto das Pontas, meu filho, que tem gente tomando conta da vida de vocês, né? Vendo onde você, a hora que você chega, a hora que você sai, a maneira como você fala com os outros. Se você é uma pessoa amargurada, as pessoas vêm. Se você é uma pessoa feliz, as pessoas vêm também. Quer ver uma coisa, irmãos?
Você já viu criança se aproximar de gente amargurada? Não, irmão, é por isso que as crianças se sentiam à vontade de Jesus, do lado de Jesus, porque Jesus era uma pessoa feliz. Então, é isso que a gente tem que externalizar, né? Essa chama que faz com que todos se atraiam. Mesmo aqueles que odeiam a Jesus vão nos odiar também, mas vão perceber em nós algo que não vê em nenhum outro lugar, só na gente. É por isso que a gente tem que valorizar o que a gente tem, né? Às vezes fica parecendo que a nossa vida é ruim. Não é, irmão. Não é nem que a nossa vida é mais ou menos, a nossa vida é maravilhosa. Mesmo com doença, com dor, com gente querendo matar, prender, esquartejar. Mas é isso, é porque é boa. Você já viu alguém assaltando, né, quem não tem nada? Ô meu filho, se estão querendo tirar as coisas da gente, né? Se o diabo está tão de olho na gente, é porque tem alguma coisa que vale a pena na nossa vida. Então, pastor, não sei não, viu? Saibam. Então vamos abrir agora, vamos entrar agora no versículo 11 do capítulo 12. O apóstolo Paulo, mais uma vez, ele tem que falar com os coríntios acerca da maneira errada que eles estavam se relacionando com Paulo, com ele, o apóstolo Paulo, né? Então, por exemplo, irmãos, se alguém me tratar mal, eu não vou tratar mal. Imagine que você já deve ter visto isso. Alguém me trata mal hoje, aí daqui a uma semana a pessoa fala comigo como se não tivesse me tratado mal. Eu estou bem. Pastor, você é tão besta? Eu não, besta é a pessoa que me tratou mal. Eu não vou deixar que o que ela fez comigo me mude. Então, eu amo as pessoas, mesmo que as pessoas me odeiem. É fácil? Não, irmão, não é fácil, mas é possível. É só a gente olhar para Cristo, é só a gente buscar em Cristo, né, essa inspiração para viver. Cristo é o nosso exemplo. Então não temos outro exemplo senão dele. Quando Paulo diz sede meus imitadores, é naquilo que eu imito a Cristo. Então ele é o nosso exemplo. Então a pessoa me tratou mal hoje, diante de todo mundo, depois vem como se nada tivesse acontecido. Amém. Mas você é besta? Eu não. Besta seria se eu não tivesse perdoado. Besta seria se eu maltratasse a pessoa de volta. Aí sim, aí eu estaria fazendo a vontade do diabo e não a de Deus. É isso que Paulo vai falar com eles aqui. É isso que Paulo vai mostrar. O fato de Paulo continuar, né, sem cobrar, sem aceitar doações deles, para ele, Paulo, essas doações que Paulo está levantando é para levar para a Judéia. Paulo não aceitava nada dos coríntios, continuava fazendo tudo de forma gratuita. Eram outras igrejas que sustentavam Paulo quando Paulo passava por aqui. E ele fazia isso para cortar a ocasião dos falsos mestres, que tanto difamavam o nome dele, né? Então, e aí Paulo vai começar a falar desse assunto aqui. Preste atenção. Tenho me tornado insensato, a isto me constrangestes. Porque Paulo não queria falar isso. Por quê? Porque muitas vezes fica parecendo que está jogando na cara. E na verdade não é estar jogando na cara, é estar mostrando para você algo que você deveria saber, mas finge que não está vendo. É como, por exemplo, quando o pai chega para o filho e diz: meu filho, por favor, você acha que essa sua comida foi de graça? Olha, irmão, não sei você, mas uma coisa que corta o meu coração é quando eu vejo comida sendo jogada fora. Então, a pessoa bota um prato e depois não come e aí joga fora a comida. Por que botou aquela quantidade? Né? Então, você acha que não foi nada? Você acha que não tem pessoas passando fome no mundo? Ah, tá jogando na cara agora? Não, eu estou querendo te mostrar uma coisa que você deveria ter percebido sozinho. Tem pessoas que desejariam comer essa comida que você está jogando fora. O mínimo que você poderia fazer é valorizar o alimento que está na mesa. Então, isso é só um exemplo, né? Para ver como a gente às vezes não valoriza as coisas, né? Normalmente, vocês que são crentes não, mas normalmente os filhos vão valorizar a casa do pai quando saem dela. Antes a casa do pai é horrível, a casa do pai é uma prisão, não pode fazer nada, é tudo proibido, e não sei o quê.
Aí sai da casa do pai. Meu Deus, a casa do pai é bom. Então, quando perde, né, pastor? Também, quando perde os pais, claro. Mas, mesmo assim, com a presença dos pais, se sai da casa, começa a ter que se preocupar com o aluguel, começa a ter ele que lavar, limpar, fazer coisas que de repente, né, eram feitas pelos pais, ou até feito no sistema de rodízio, mas quando ele vai morar sozinho, é só ele, ou só ela. Né? Começa a ter que se preocupar, se deixar a casa aberta, não tem ninguém para fechar. Pode ser que venha alguém e leve tudo, quando você chegar não tem mais nada lá. Mas ninguém fechou? Claro que ninguém fechou, você mora sozinho. Você não tanto queria morar sozinho? Esqueceu a casa aberta. E se esqueceu o fogão ligado, voltar a casa está toda queimada, ninguém desligou, você mora sozinho. Não tanto quis morar sozinho. Pô, rapaz, era bom naquela época. Eu esquecia tudo ligado, depois desligava para mim. Eu quase queimei a casa do meu pai várias vezes. Viu? Eu deixava o forno ligado e ia dormir. Minha mãe me desligava a bichinha, rapaz. Nunca mais fiz isso, até porque hoje eles são idosos. Eu tenho que ter todo o cuidado do mundo. Mas para você ver, irmãos, como a gente valoriza, né? Às vezes tardiamente, como o Paulinho falou. Imagine você ver isso depois que os pais faleceram. No meu caso, eu pude ver isso enquanto eles estão vivos. Pedir perdão e me retratar com eles. Tem pessoas que de repente não vão ter essa oportunidade. Então, é por isso que Paulo está escrevendo essas coisas. Para mostrar para eles, né, o que eles deveriam já ter visto por eles mesmos. Mas como pai da fé, ele tinha que mostrar para o bem deles. Não que Paulo queria que eles começassem a tratar Paulo bem. Paulo não estava nem preocupado com isso. Estava preocupado com ele. Paulo estava preocupado com os coríntios. Porque se você trata mal os servos que Deus envia a você, você está numa posição perigosa com Deus. Então, Paulo não estava querendo que os coríntios, até porque ele vai ficar pouco tempo em Corinto. Mas ele quer mostrar para aqueles irmãos que a atitude que eles estavam tendo era uma atitude extremamente errada e que eles poderiam, como ele vai dizer no capítulo 13, se é que vocês estão na fé. Então eles poderiam, na verdade, nunca terem se convertido de fato se eles continuassem com aquele comportamento. Seria uma evidência que eles nunca foram convertidos de fato. Então aqui no versículo 11, tenho me tornado insensato, a isto me constrangeste. Então foi a atitude errada deles que forçou o apóstolo Paulo a dizer as coisas que ele vai dizer agora, para o bem deles. É como, por exemplo, irmãos, quando um pai, uma mãe, né, ou alguém que cuida, pode ser tio, avô, que cuida, tem a responsabilidade de educar uma criança, quando se vê necessário de corrigir fisicamente, né, com alguma coerção, botando de castigo, será que a gente fica feliz com isso? Não. Mas às vezes é necessário. Porque é aquela idade que tem para se corrigir. Se passar dali, de repente a correção não funciona mais. É como, por exemplo, eu tenho um problema na planta dos pés. Meu filho nasceu com o mesmo problema que eu, só que ele usou uma bota ortopédica até os 4 anos. E aí o problema foi sanado. Eu usei só até um pouco, aí eu não gostava, jogava a minha fora, meus pais, né, ficavam com peninha de mim. E aí não foram assim tão exigentes, e eu fiquei ainda com o pé um pouco, né, deformado, a planta do pé, né? Então, por quê? Porque na idade que tinha que ser feito, não foi feito. Então não adianta eu fazer isso agora, porque minha parte óssea já foi toda formada. A mesma coisa é a correção. Ou você corrige os seus filhos no momento certo, ou muitas vezes não vai adiantar mais. E às vezes a gente não tem essa noção. Muitas vezes o que acontece é, na idade que os filhos deveriam ser corrigidos, os pais estão tão preocupados em ganhar dinheiro, em fazer isso, em fazer aquilo, que perde a oportunidade de educar o filho. Quando vai prestar atenção nisso, já é tarde demais. Então devemos ter todo o cuidado do mundo. Há tempo para todas as coisas. E se a gente perder o tempo, ele não volta atrás. Há tempo de plantar e tempo de colher. E se eu perder o tempo de plantar, aí não dá mais. Eu tenho que esperar uma outra oportunidade, porque eu não posso plantar em qualquer momento. Então devemos ter muito cuidado com isso. Versículo 11.
eu deveria ter sido louvado por vós, porquanto em nada fui inferior a esses tais apóstolos, e ainda que nada sou. Paulo está dizendo, preste atenção, Paulo não está se elogiando. Olha como ele termina, ainda que nada sou. O que Paulo está querendo mostrar é, Paulo não era inferior aos falsos apóstolos, como eles diziam. Pelo contrário, Paulo deveria ser valorizado como um verdadeiro servo de Deus, em um momento em que os servos de Deus eram raros. Até hoje assim. A seara é grande e poucos. Aí você olha, rapaz, mas tem tanto pastor na televisão, tem tanto pastor no YouTube, tem igreja, meu filho, tem mais pastor do que membro. Aí essas igrejas menorzinhas, todo mundo quer um título. A pessoa entrou hoje, já é diácono. A pessoa tem uma semana presbítero, né? Então as igrejas, para manter as pessoas, né, dão um suposto poder a essas pessoas, sem nem entender absolutamente nada do que estão fazendo. Então, por que esse cenário? E parece que as pessoas continuam como ovelhas sem pastor. Porque não são pastores, são mercenários, são obreiros fraudulentos. Paulo chega a chamá-los em Filipenses de cães. É isso que a gente mais vê hoje. Eles se disfarçam de ministros de justiça, mas não são. Centenas de pastores, milhares talvez, pastoras até. Imagine, pastoras. Algo que seria impensado na época de Paulo, né? Mas tem no nosso dia. Então cuidado, muito cuidado, para que a gente não se veja valorizando o que a gente deveria combater. A gente deveria combater esse tipo de ataque e não valorizar, como o Coríntios estava fazendo. Não é que estava colocando no mesmo patamar Paulo e os falsos mestres. Não, eles estavam colocando os falsos mestres. É como, por exemplo, eu falei desse jovem, né? David Leonard, né? Eu sempre erro o nome dele. Eu acho que é porque, né? Eu tenho algum espírito de combatividade contra ele. Então, esse senhor, ele tem esse tipo de prática. E as pessoas normalmente vão olhar para o que ele diz como se fosse algo muito mais importante do que qualquer outro pastor fala. Eu não estou nem falando de mim. Imagine um falso mestre que não é tão famoso quanto ele. Por exemplo, lá na PIB deve ter dezenas de pastores, né? Então, você acha que as pessoas... Eu estou dando esse exemplo porque a última vez que ele veio aqui, ele pregou lá. Imagine que ele vem pregar nessa igreja que tem uma série de pastores. Você acha que as pessoas dessa igreja vão valorizar mais os pastores que tem, ou essa pessoa que está vindo de fora? Que nem pastor é, que está ali só para tirar o dinheiro delas. E eu estou dando exemplo de falso mestre com falso mestre. Imagine, para você ver. E em relação ao verdadeiro mestre, é odiado, porque é o oposto. Né? Então, não é nem que você vai valorizar mais, você vai valorizar o que não presta e aí, consequentemente, você vai desprezar o que presta. Você já viu uma criança que ame ao mesmo tempo McDonald's e salada? Eu quero salada e McDonald's. E se for salada, vai ser aquelas saladas completamente industrializadas. Eu estou falando salada mesmo, aquela salada que é cozidazinha assim, sabe? Saborosa, chuchu, né? Brócolis, alface, acelga, sabe aquelas coisas gostosas? Abóbora. Você bota tudo ali, aí bota do lado 3 promoções da McDonald's com milkshake, viu? E aí? Pastor, milkshake aí foi demais. Eu me sinto atraído pelas duas. Pela promoção de McDonald's com milkshake e pela salada. E é sem molho, viu a salada? Viu a salada pura. E aí, as duas me atraem. Sabe que não, né? Quem gosta de uma coisa, não, assim como quem gosta de salada, vai olhar para McDonald's e não quer isso para mim. Por quê? Porque sabe que aquilo é nocivo para a saúde. Então, não tem como você gostar de duas coisas que são opostas entre si. Não tem. Nunca teve, na verdade. Embora a gente viva num mundo que tente equacionar isso, mas não funciona, como a gente sabe. Então aqui,
O apóstolo Paulo quer mostrar isso. Eu deveria ter sido louvado por vós. Por que ele não estava sendo louvado? Por que não estavam reconhecendo o verdadeiro servo de Deus, que era Paulo, na vida deles? Porque eles estavam louvando outro tipo de gente. Então, quem gosta do que não presta, odiará o que presta. E vice-versa, viu? Quem ama o que presta, odeia o que não presta. Você já entendeu porque o mundo está assim, né? Por que o mundo jaz no maligno? Ama o que não presta. Por que rejeitaram a Cristo? Porque amavam mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. E quem está vivendo más obras quer luz? Não. Quer escuridão, porque é onde eles conseguem se esconder e continuar fazendo as coisas erradas que fazem, né? Então aqui, continuando, mas ele conclui: eu não sou em nada inferior a esses tais apóstolos. Mas não se engane, eu não sou nada também. Olha que coisa. Deixe marcado aqui. Vamos para 1 de Coríntios, porque é o mesmo grupo, né? A mesma igreja que Paulo escreve essas duas cartas. Então, 1 de Coríntios, quando o apóstolo Paulo fala também sobre como Deus usava ele para evangelizar os gentios. A igreja de Coríntios era basicamente de não-judeus, por isso gentios. Então aqui em 1 de Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo diz, versículo 10. 1 de Coríntios 15, versículo 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Olha, irmãos, eu já disse para vocês algumas vezes, mas eu sempre fico perplexo quando eu leio isso aqui. Porque no original, Paulo diz: eu trabalhei mais do que os outros 12 apóstolos juntos. Então, é como se ele dissesse: pegue a quantidade de cidades e pessoas que foram evangelizadas por esses 12 apóstolos. Pegue a quantidade de cidades e pessoas que foram evangelizadas por mim. Eu fiz muito mais. E aí ele vai dizer, parece que ele está se elogiando, mas ele não está se elogiando, ele está mostrando um fato, foi a vontade de Deus. Versículo de número 10 ainda: todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Então Paulo diz, não estou concorrendo, viu? Eu estou só apresentando para vocês um fato. E isso foi a vontade de Deus. É como, por exemplo, irmãos, hoje em dia, se a gente pegar e comparar a quantidade de cristãos que vieram do judaísmo e a quantidade de cristãos que não têm qualquer familiaridade com o judaísmo, é quase zero a quantidade de cristãos advindas do judaísmo. Por quê? Porque a quantidade de cristãos que não são, não tem nenhuma conexão com o judaísmo, aumentou demais. Então, uma coisa é 1 para 10, outra coisa é 1 para 100, outra coisa é 1 para 1000, outra coisa é 1 para 100 mil, outra coisa é 1 para 1 milhão. Você vê como vai desaparecendo, o número vai desaparecendo, Essa proporção vai cada vez aumentando mais, no sentido dos não-judeus. E Paulo está falando isso, que foi assim que Cristo preparou as coisas. Não era para ele trazer nenhum tipo de holofote para si. Pelo contrário, a preocupação de Paulo era sempre levar as pessoas a Cristo. Sempre. Versículo 12. Pois, voltando de novo, 2 Coríntios 12, 12. Pois as credenciais do apostolado, olha que nome, olha que expressão, credenciais. Algo muito comum hoje em dia. Credencial é aquilo que você usa quando você está em algum evento, Então, vamos imaginar que a gente está em algum desses eventos aí e a entrada, é seleta. Então, você vai entrar, por exemplo, no backstage da Fórmula 1. Vocês vão evangelizar aqueles pilotos da Fórmula 1, Reginho, vai como segurança, Calmon também, porque tem essa cara de empresário, e aí vão evangelizar. Eles vão precisar, para entrar naquela parte que ficam as garagens, os carros, vão precisar de credencial.
Porque fica cheio de segurança, e se eu não tiver... Esses dias eu estava vendo, eu sempre vejo reportagem, né? Fico acompanhando jornais pela internet, não assisto muito jornal pela televisão, quase não assisto televisão, mas eu leio muito noticiário. E aí estava dizendo que esse corredor, que é multicampeão mundial de Fórmula 1, acho que Lewis Hamilton, uma coisa Hamilton, né? Foi barrado. Imagine, um segurança não reconheceu ele porque ele tinha esquecido a credencial. O principal piloto de Fórmula 1 dos nossos dias, se eu não me engano, é o maior campeão da atualidade de Fórmula 1. Eu não assisto, mas assim, eu ouço falar, e aí não deixaram ele entrar porque estava sem credencial, quem é você? Então, você vê, credencial fala isso, você ter autorização para entrar em algum lugar, ter autorização para fazer alguma coisa, então a credencial fala disso. Essa é a expressão que Paulo usa aqui. Pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vocês. Paulo diz, olha, não me falta isso não. Não me falta não. Vocês sabem muito bem que tudo que Deus usa para mostrar que uma pessoa é servo dele, vocês viram isso na minha vida. Né? Então ele diz aqui, com toda a persistência, com sinais, prodígios e poderes miraculosos. Então Deus usava Paulo de forma extraordinária, como usou Pedro. A gente vai ver que em um determinado momento as pessoas colocavam os doentes nas ruas. Quando Pedro ia orar, a sombra de Pedro curava os doentes. Em Éfeso, o apóstolo Paulo, um pedaço da roupa dele, expulsava demônio, curava pessoas. Então era notório. No filme que a gente sempre gosta de citar, né, Paulo, apóstolo de Cristo, a gente até chegou a colocar aqui recentemente uma parte dele. O prefeito da prisão fala, você é o famoso Paulo que fez coisas, e realmente ele diz, é verdade, tudo que falam é verdade, mas não sou eu, né? Foi Deus que resolveu fazer isso por meu intermédio, mas não sou eu não posso fazer o que quiser quando quiser. Então se Deus quiser que eu cure uma pessoa aqui, eu vou orar e essa pessoa vai ser curada, mas pode ser que eu ore para uma pessoa ali e ela não seja curada, porque não sou eu, é Deus quem decide o que vai fazer, né? Quando vai fazer. Já os falsos mestres, eles dizem ter completo domínio. Por exemplo, nos nossos dias é comum você ouvir tardes de milagres, culto de maravilhas. Meu Deus, quando eu ouço essas coisas hoje em dia, não é possível que o povo ainda caia nessa, irmão. Culto de maravilhas. Pelo amor de Deus. Mas ainda funciona. As pessoas ainda continuam, né, inclinadas a valorizar mais a mentira do que a verdade. Se você fala a verdade para alguém, a pessoa é capaz de ficar sua inimiga. Se você mente para agradá-la, ela vai te amar. Né? Então, Paulo vai falar que eu não vou fazer isso com vocês, nem espere isso de mim. Não esperem de mim que eu afague vocês com a mentira. Não esperem. Eu vou sempre falar a verdade. E deveria ser uma segurança para vocês. Né? Então aqui no versículo 12, pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda persistência, com sinais, prodígios, poderes miraculosos. Versículo 13, porque em que tendes vós sido inferiores às demais igrejas. E o pessoal dizia, né? Eu acho interessante, teve uma época que a gente tinha muito batismo. Né? Na época da Boca do Rio, principalmente por causa do CAC, vinha gente assim que não era batizado, pastor, eu quero ser batizado, né? E aí teve uma época que eu tive um direcionamento de não batizar, dar uma oportunidade para outras pessoas batizarem, até para ensinar de que o batismo não é algo que só o pastor deve fazer, mas é algo que todo crente tem, né? Todo crente está capacitado a batizar outra pessoa, né? Crente maduro, entenda, né? Total. E aí teve uma pessoa que ia se batizar. Aí eu disse, não, quem vai batizar você é fulano. Me senti agora desvalorizado. Meu pastor quis me batizar, que me deu outro para me batizar. Você vê como as pessoas, parece que tem hierarquia. Não tem, somos todos iguais aqui, né? Funções diferentes, mas somos todos iguais. Pelo menos, por exemplo, eu valorizo muito mais os irmãos e as irmãs que preparam as comidas. Para mim é maravilhoso, né? Então cada pessoa valoriza, né? Então não tem diferença aqui, somos todos iguais, com funções distintas, como o corpo.
O coração é mais importante que o pulmão? Não. Cada órgão tem a sua importância. Paulo, inclusive, usa essa analogia quando escreve 1 de Coríntios. Então, cuidado. Os falsos mestres, eles se colocavam acima de tudo e todos. Você vai ver, por exemplo, uma estratégia comercial da Igreja Universal que foi adotada há alguns anos. Eles não usam mais, ainda que a maioria das universais, se eu não me engano, ainda continua com o slogan, né? Jesus é o Senhor, alguma coisa assim. Mas a propaganda que eles faziam, não sei se mantém, era eu sou universal. Então, tirou essa propaganda? Já, né? Mas durante um tempo eles começaram a fazer isso para mostrar para pessoas que não é Jesus que cura você, porque você de repente pode encontrar Jesus em outra igreja, mas quem vai curar você, ou quem vai dar poder, ou quem vai mudar a vida, vai ser esta instituição religiosa aqui, não Jesus. Jesus não pode mudar a sua vida, mas essa instituição religiosa aqui pode. Pastor Universal, eu vi aquele canal, estava prestando consultoria. Tá vendo? Universal. Olha aí. Eles falam a mesma língua. Problema, aí o canal foi lá e falou alguma coisa, não lembro exatamente sobre o quê, mas ele foi lá e falou alguma coisa assim, que tipo assim, uma consultoria para determinar a pessoa. E ele é ateu, né? Mas ele é um ateu extremamente estudioso do cristianismo. Ele foi educado no colégio católico, né? Teve toda a preparação do catolicismo, então ele conhece bastante, né? Do ponto de vista científico, né? A Universal também, quem está lá é ateu, né? Ele não pode dizer que está lá e acredita em Deus, não acredita em alguma coisa que chamam de Deus, mas não é o Deus da Bíblia, mas nem de perto, né? Então devemos ter muito cuidado, irmãos, porque se não estamos escravizados com esse tipo de engano, é livramento de Deus. Porque nós temos a mesma inclinação para a mentira que as pessoas que estão lá. Foi Deus que nos livrou dessas garras. Então, cuidado, não se ache superior, se ache mais grato. Porque você e eu poderíamos estar lá, na mesma situação, até uma situação pior, né? Então, você não é mais inteligente, por isso, não, nada disso. É só a graça de Deus que nos impede de cair nas artimanhas de Satanás. Então, é isso que Paulo tenta ensinar aqui. Cuidado, os falsos mestres querem dizer que são as estratégias que ele ensina, que são as fórmulas secretas que eles ensinam, que vão fazer de você uma pessoa vencedora, uma pessoa espiritual. De jeito nenhum. Primeiro que Jesus não ensina estratégia. Jesus não tem fórmula, imagine, nem fórmula secreta, muito menos, né? Mas os falsos mestres, eles sempre diziam, é uma expressão que a gente ouve chamada pulo do gato, né? Então, todo mundo sabe fazer até aqui, mas eu vou te ensinar o pulo do gato, uma forma de você ir além. Os falsos mestres, eles têm isso até hoje, né? Por isso eles vendem os seus livros, por isso eles conseguem lotar plateias, porque eles dizem ter a capacidade de ensinar coisas que ninguém tem e que vai mudar a vida da maioria. Se isso fosse verdade, né? É como tem, né, esses coaches de hoje, né? Como ter uma vida, tem até um desses livros famosos, né? Como ter uma vida que você vai vencer em tudo. Alguma coisa assim, mais ou menos assim, um livro que vem lá dos Estados Unidos. Então, meu irmão, você vai vencer em tudo? Claro que não. Você vai perder em quase tudo. A maioria das coisas que a gente se propõe a fazer, dá errado. Você se propõe a fazer uma comida. Pô, meu filho, a comida pode até sair gostosinha, mas dificilmente sai no sabor que a gente imaginava que ela sairia. No tempo que ela sairia, né? Do jeito. Não é, as coisas que a maioria. Vai estacionar um carro, por melhor que você seja, vai estar torto. Viu? Tendo, como é que se diz, essa câmera de ré, câmera de frente, não sei o que de sinal. Meu filho, parece que as pessoas estão desaprendendo a dirigir. Elas ficam tão reféns da tecnologia que está desaprendendo a dirigir. É um desespero. A tecnologia devia ajudar as pessoas a dirigir melhor, que nada, só barbeiro na rua, né? Então, tome cuidado, muito cuidado, porque essa ideologia errada também está na nossa geração, né? Porque faz parte
da influência do mal sobre todo o mundo caído, desde Adão e Eva. E isso só aumenta e só aumentará até a volta de Cristo, quando Ele fará justiça com todas as pessoas. E seres, né? Que são o caso dos demônios, não são pessoas, mas são seres, criaturas. Versículo 13: porque em nada tendes vós sido inferiores às demais igrejas, senão neste fato de não vos ter sido pesado. Perdoai-me esta injustiça. Perdoe-me por não cobrar dinheiro de vocês. A partir da semana que vem, Calmon vai cobrar 50 por cabeça. Claro que eu não vou fazer isso, irmão. Você está doido, né? Então, uma vez chegaram até a perguntaram só uma vez, depois não perguntaram mais, né? O cara aqui não pode dizimar aqui? Mas não, você é livre. Mas você vê que as pessoas não têm esse estímulo, né? Aparece uma vez, mas não tem nada para botar. Eu até queria, né? Mas não me cobraram. Então deixa isso para lá, né? Então, o apóstolo Paulo ele fala nesse sentido. Vem cá, será que eu estou fazendo alguma coisa de errado para não ser pesado para vocês? Será que a gente está errando por pregar o evangelho de graça? Um dos motivos, assim, irmãos, que eu tenho evitado. Já há algum tempo os irmãos às vezes falavam: não, pastor, vamos fazer um evento como a gente tinha um dia D, né? Porque, irmãos, aquilo me incomodava, porque tem que se preocupar com comida, quem vai trazer, quem vai pagar, quem não sei o quê. E acaba sendo, né? Algumas pessoas acabam achando aquilo pesado, e não pode acontecer as coisas assim na igreja. Na igreja tudo tem que ser voluntário. A gente tem que sentir sempre, sabe, um prazer, um privilégio para fazer as coisas para Deus, e não sentir aquilo como algo pesado. Fulano, tem que pagar cada um 50, porque senão... na igreja, enquanto eu for pastor, não vai funcionar assim, viu? Porque não pode. A gente vai dar um péssimo exemplo para os novos convertidos, por exemplo, que vão achar que aquilo, né, é algo que deve ser feito. Não deve ser feito isso não. Pelo contrário, a gente não cobra nada, né? Tem que, por exemplo, tem que sustentar o pastor? Tem, se der. Se não der, não, né? Agora, se tem condição e não faz isso, aí está errado. Mas é preciso que a gente entenda: a obra não é nossa, a obra é de Cristo. Então, não é a gente que escolhe a forma de fazer as coisas. A gente já recebeu a igreja no formato. As coisas devem ser feitas da forma como nos foi ensinada. Então, nós não podemos mudar isso. Como muitos têm adotado determinadas práticas capitalistas na igreja, né? Vende coisa, faz coisa, querendo muitas vezes, né? A visão que muitos têm de igreja é parecida com os empresários, que quer sempre crescer. Vamos conseguir 50 almas por ano. Por que isso? É doida? Não, a gente não tem que se preocupar com isso. A gente tem que se preocupar em ser fiel, em ser cheio do Espírito Santo, em estar sempre motivado e motivando as pessoas à boa obra. Quem vai se converter, quando, a quantidade de pessoas, não deveria ser importante para a gente. E se isso for importante para a gente vai acabar fazendo escolhas erradas. Porque se a gente vê, por exemplo, que por pregar a verdade, em vez de atrair pessoas, estamos afastando, talvez alguns sejam tentados em querer mudar a verdade por uma mensagem mais atrativa. Aconteceu muito isso na história da igreja, né? Quando determinadas pessoas viam que a mensagem pura não estava mais atraindo, eles se sentiam muitas vezes, né, motivados a mudar a mensagem para continuar atraindo as pessoas. A gente não pode cair nessa cilada. Então, não devemos nos preocupar com números, não devemos nos preocupar em fazer coisas para chamar a atenção. Não. A marca da igreja sempre deve ser a humildade. A humildade, a obediência. Ou seja, nós não temos sabedoria a dar para Deus. Imagine eu chegar para Jesus e dizer: ó Jesus, essa forma que você ensinou aqui, num mundo capitalista como o nosso, né, que tem tantas ideologias assim, não está funcionando mais. Eu vou dar umas dicas de marketing, viu, Jesus? E aí você vai ver como vai bombar.
favor, irmãos, não é assim, né? Mas infelizmente muitas instituições religiosas já enveredaram por esse caminho. Eu acho interessante, eu estava tentando ouvir um estudo de 1 de Coríntios de um pastor reformado, mas logo no começo, irmão, já tirei. Por quê? Porque o pastor estava anunciando eventos da igreja. Um desses eventos era encontros dos adultos solteiros. Eu falei, não é possível. E eu, não, segundo, porque o primeiro foi um sucesso. Eu digo, tá vendo como é a história? Né? A igreja presbiteriana lá de Recife. Eu digo, rapaz, segundo encontro, vai ser o maior evento do ano, segundo encontro de adultos solteiros. Porque o primeiro foi um sucesso. Adultos solteiros, divorciados, viúvos. Rapaz, que cão é esse, meu filho? Como é que eu vou ouvir alguma coisa dessa pessoa depois disso? Alguns até conseguem, mano, tem restrições, né? A pessoa me disse que vai promover um encontro desse, né? E é pago ainda, viu? Tem nada de graça nesses lugares, não. Você fala, não é possível, rapaz, o pessoal vai, bombou o primeiro, o segundo vai ser o maior ainda. Eu digo, não é possível, eu tinha que ouvir, né? Eu poderia ter ouvido o primeiro, né? Eu ia dizer, não, esse negócio não vai funcionar. Mas funcionou tanto que já tinham pedido o segundo, e o segundo ia ser maior do que o primeiro, né? Encontro dos adultos solteiros. Irmão, não aguentei não. Aquilo bateu, doeu assim o ouvido, eu comecei a ficar tonto, né? E ali é pastor reformado, doutorado em Novo Testamento, grego, hebraico. Eu digo, não é possível, dá umas pedradas dessa. Por que isso, irmãos? Não é um conhecimento humano que vai fazer você uma pessoa espiritual. O conhecimento que você obtém pelos livros te leva até um patamar, mas não faz de você mais espiritual. Você que é espiritual vai ser bastante ajudado quando você tem acesso a conteúdos que te aproximam mais da verdade da Bíblia. Mas se você não for espiritual, não adianta conteúdo bíblico para você. Jesus ensinou, não adianta colocar vinho novo em odres velhos, vai ser pior ainda. Quando o vinho começar a fermentar, rompe. Então cuidado, isso chamou minha atenção. Eu estava tentando ouvir um estudo de 2 Coríntios, mas não bateu não. Logo no começo assim, veio esse negócio assim, aí ficou difícil. Porque em que tendes vós sido inferiores às demais igrejas, senão neste fato de não vos ter sido pesado, perdoai-me esta injustiça. Então, Paulo aqui, ele está sendo meio irônico, né? Me perdoe. E ele vai dizer daqui a pouco, eu não vou mudar. Deixa eu continuar aqui para a gente concluir. Eis que pela 3ª vez estou pronto para ir ter com vocês. Lembra da cronologia que eu passei para vocês? Mas Paulo esteve uma vez em Coríntios, ficou 18 meses lá, depois ele se ausenta, ele fica sabendo que está tendo as coisas erradas, ele manda a primeira carta e ele vai. Nessa segunda vez que ele vai, ele fica pouco tempo, porque tem vários embates na igreja, as pessoas maltratam ele, e ele sai de lá muito triste. Então ele escreve essa segunda carta nessa intenção, né, de corrigir a igreja e anunciando que pretende visitá-lo mais uma vez. Olha que coisa. Então quer dizer que se uma pessoa te maltrata, você continua tentando, né, trazer ela para Cristo. Se você é crente, você não desiste. Perceba, eu não estou falando de dar pérolas aos porcos e nem as coisas santas aos cães. Eu estou falando de cuidar de uma igreja que está sendo atacada por falsos mestres, cuidar de irmãos que estão sendo influenciados muitas vezes por outros falsos irmãos. Então a gente tem que ter cuidado, a gente tem que ter esse zelo para cuidar dessas pessoas que muitas vezes não estão cuidando de si como deveriam, né? É como, por exemplo, será que deveria mesmo o pai, a mãe, né, dizer para o filho todo dia que tem que escovar o dente? Será que ele não sabe que tem que escovar o dente? Né? De preferência antes de dormir, né? Mas já estou deitado, amanhã de manhã eu escovo, né? Aí o bicho, tinha aquela propaganda, né? O bicho do não sei o que, não tinha uma propaganda? Quando eu era menor tinha uma propaganda do bicho que comia, né? Mostrava a cara como se fosse um bichinho assim comendo dente.
Pois é, esse bichinho vai comer seu dente aí, viu, de noite, viu? Imagine, de 10 da noite até 6 da manhã, 8 horas do bichinho lá comendo seu dente, você vai deixar? Meu pai, para de fazer terrorismo. Então, você vê, teria, né? Você falou isso num dia, aí no outro dia, já escovou o dente? Não. Rapaz, aí vamos imaginar que você fez isso 10 dias e é o 11º dia. Já escovou os dentes? Não. Então, por que você continua falando? Porque você ama. Porque os dentes dos seus filhos são importantes para você. Então você ama. E quando a gente ama, a gente não desiste. É isso que Paulo ensina para a gente, uma lição que ele aprendeu com Cristo. Né? E todos vocês fazem isso. Eu sei que vocês fazem isso. Aleluia! Pastor, o senhor está com parafuso a menos. Você só viu agora? Vamos lá. Eis que pela 3ª vez estou pronto para ir ter com vocês, e não vos serei pesado. E Paulo já diz o quê? Fique tranquilo, não precisa esconder carteira. Não estou atrás do dinheiro de vocês. Olha, irmãos, que coisa. Hoje em dia, aqui no nosso meio, graças a Deus, a gente, né, tem esse bom testemunho. Mas em muitos lugares que você chega, o referencial é esse. Que coisa triste, né? É difícil você ter um encontro como o nosso quando as pessoas não peçam dinheiro. Até na nossa congregação lá, aqui também é uma extensão, mas lá no Alto das Pombas, a gente pede dinheiro. Não, tem a caixinha lá, dá quem quer, né, meu filho? É que o que sofre. Ele que conta, aí ele sofre. Mas assim, ninguém fala de dinheiro, irmãos. Olha, não é maravilhoso pra gente isso? Alguém sente falta de falar de dinheiro no culto? Né? Se sentir, vou orar por você, porque a gente não vai mudar. É importante que as pessoas que nos visitem se choquem com isso, e elas chocam. Porque quem está acostumado com a maioria das igrejas, quando vai, fica escandalizado com isso. Eu já ouvi. Aqui não pede dinheiro não, é? Aí tem, e não pode dar? Aí pode, cadê eu? Normalmente essas pessoas que perguntam e não pode, não dão, viu? Quando descobrem que pode, aí então tá, eu vou pensar, né? Porque a gente tem esse espírito. Eu estava falando com alguém, acho que foi com minha filha, né? Hoje, quando eu fui buscar na escola, ela dizendo isso, né? Meu pai, quando você proíbe uma coisa, aí que dá vontade de fazer. Olha que demônio. Aí eu disse, minha filha, isso é o espírito natural do ser humano de rebelião. É claro que quando uma coisa é proibida, a gente se sente atraído a fazê-la, porque somos descendentes de Adão e Eva. Lá vem você com a Bíblia. Eu digo, minha filha, eu não deixei de acreditar em algo que você já acreditou um dia, né? Então eu continuo acreditando da mesma forma. Nós somos rebeldes por natureza. Basta dizer que algo é proibido, que a gente já tem vontade. Imagine que você não queria tomar banho. Alguém, é proibido tomar banho porque a água vai faltar. Meu filho, você toma de meia hora, acaba a água do tanque. Quando vai lavar prato, fulano toma um banho de meia hora. Fulano que não toma banho há uma semana. Pois é, só tem vontade de tomar hoje. Por quê? Porque não deveria. E a água vai faltar. É o nosso espírito de rebelião, irmãos. É só dizer, você nunca estacionava nesse lugar. Aí alguém diz, proibido estacionar. Ai, que vontade que dá de estacionar aqui. É a melhor vaga que existe, né? Porque a gente tem isso, irmãos. Nós somos descendentes do primeiro casal, Adão e Eva. Então a gente vai ter isso nos acompanhando. E como crente vamos lutar até o último segundo disso. Amém? Amém. Vamos lá. Não vou atrás dos vossos bens. Não vou atrás dos vossos bens. E isso, irmãos, é para todos nós. Eu fico muito feliz por vocês, assim. Porque eu vejo que a gente está, né, no mesmo espírito. É o que Paulo até vai dizer. Ninguém aqui está atrás do dinheiro de ninguém. E é bom que quando chega alguém interesseiro, ninguém tem dinheiro, a pessoa interesseira vai logo embora. Olha como a gente é liberto, né? O
fato da gente não ter dinheiro nos livra dos interesseiros, né? Então alguém entra na igreja atrás de dinheiro, não passa nem o culto todo, porque no meio do culto já vê que todo mundo é duro e vai embora. Eu não vou ficar nem até o final, você é doido, aqui estão pior do que eu, deixa eu ir embora. Então, Paulo está mostrando, eu não estou atrás do dinheiro de vocês. É tão triste, irmãos, a gente perceber quando a pessoa se aproxima do outro por dinheiro, né? Eu já vi isso tanto acontecer. Eu já tive dinheiro um dia, é difícil acreditar, né? Mas eu já tive uma quantidade até, né, significativa. E as pessoas se aproximavam por isso, né? E é triste você descobrir que as pessoas nunca, né, tiveram qualquer tipo de afeto por você. Elas queriam o que você poderia proporcionar para elas. E nós, como cristãos, nunca vamos fazer isso. Até porque nós é que somos milionários. Nós somos trilhardários da graça de Deus. Então, qualquer pessoa que entrar aqui tem que entender que nós não estamos atrás do que elas poderiam nos dar. Pelo contrário, nós queremos dar para elas o que temos, que é o Espírito Santo, a graça de Deus em Cristo nos enchendo, né? A bendita segurança que temos pelo sangue de Jesus, que nos purificou e nos reconciliou com Deus Pai, uma viva esperança. Então aqui, eu não estou atrás dos vossos bens, e é o que diferenciava muito Paulo dos falsos, e até hoje, irmãos, né? Quase que 90% das falsas igrejas, pode ter uma pequena exceção de igrejas que são falsas e não vivem pedindo dinheiro, mas é a minoria. A maioria das igrejas falsas tem essa marca, só falam de dinheiro. Até as que pregam a teologia reformada, viu? Uma teologia bem próxima da Bíblia. Eu acho interessante, tem um pastor no Rio de Janeiro que ele é músico, né? A maioria de vocês conhece. E ele é músico. Uma vez falaram, né? Pastor, eu queria que o grupo musical de vocês cantasse aqui na igreja, na cidade. Quanto é que vocês cobram? Não, a gente não cobra nada. Tudo de Deus é de graça. Quando é agora, está cobrando acesso no YouTube. Eu digo, cadê aquele espírito que não cobrava nada? Está cobrando acesso no YouTube. Acesso no YouTube. Irmão, se você dissesse, não, a gente vai ter uma taxa de deslocamento, não, vocês ajudam no transporte, né? Não deveria, mas seria algo menos, né, escandaloso. Mas a mesma pessoa que respondeu, e respondeu assim, viu, desaforado, se sentiu ofendido porque perguntaram quanto seria para ele cantar em tal lugar com um grupo da igreja. Agora cobra acesso no YouTube. Mas não é possível. O que foi que aconteceu, né? Ô irmãos, o dinheiro é sedutor. Vou dizer uma coisa para vocês, cuidado, né? Determinadas coisas seduzem. Por isso que John Bunyan colocou como a feira das vaidades. Vamos imaginar que você está acostumado a vestir roupa normal, como a nossa. E aí você tem a oportunidade de vestir algumas coisas de grife. A probabilidade de você se acostumar com isso é grande. Vamos imaginar que você está acostumado a andar de ônibus e metrô. E aí você, por algum momento da sua vida, começa a ter a oportunidade de andar de carro. A probabilidade de você se acostumar a andar de carro é muito grande. Para depois voltar a andar de ônibus de novo, vai ser uma luta. Você está acostumado a morar em um determinado lugar e você passa a morar num lugar muito mais caro e maior. Para você dar ré de novo, já é mais difícil. A gente tem a inclinação de nos acostumar com as facilidades que a vida muitas vezes nos propõe. E o cristão tem que ver todas essas facilidades, todas, como cilada. Pastor, o senhor está dizendo que eu ter um carro é cilada? Não. A cilada é você se apegar a isso. E a gente se apega, né? A gente se apega, irmãos, a uma geladeira. Você já ficou sem geladeira? Você já ficou sem fogão? Você já ficou sem micro-ondas? Por exemplo, micro-ondas, a gente fala, mas quem se acostuma com micro-ondas para se desacostumar depois? Hoje em dia, meu filho, tem um negócio chamado frost fry. Não é frost fry não, air fry, né, se eu não me engano. Rapaz, aquele negócio, olha, não é de Deus não.
Porque você fica viciado naquele negócio, meu filho, ele facilita. Você bota o pão lá, não fica igual o micro-ondas. O micro-ondas você bota o pão para esquentar, fica mole, parecendo, né? Aí você bota no airfryer e fica tostadinho. E no airfryer, meu filho, você faz linguiça, você pode assar frango. Mas você está provando propaganda de airfryer? Eu não, meu filho, estou dizendo que isso é ruim. Você fica mal acostumado, meu filho. É uma tribulação, que você vai para um outro lugar que não tem aquilo, você vai o quê? Sentir falta. E a gente deveria aprender a viver contente em toda e qualquer situação, né? Imagine, meu filho, você está acostumado com comida de mamãe. Sabe comida de mamãe? Aquele tempero assim, né? Aí, por isso que dizem que eu sou machista, né? Não, meu filho, é a minha geração. Então, aquela comida bem feita. Aí você chega num lugar, meu filho, que é aquelas comidas industrializadas, que tem mais sódio do que tudo. Você você tem pressão alta, meu filho, é uma colherada, o olho fica vermelho, de tanto sódio que tem a comida. Aí você fala, rapaz, que negócio é esse aqui? Porque você ficou mal acostumado com comida de mamãe. Não é todo lugar que tem comida de mamãe não, meu pai, né? Comida de vovó então, comida de vovó ainda é melhor. Então, a gente tem essa inclinação de ficar acostumado às facilidades. É por isso que normalmente Deus não dá facilidade para a gente, porque Ele sabe, né, como nós ficamos acostumados, né, com as coisas. Então, se Ele facilitar a nossa vida, Ele estaria o quê? Nos prejudicando. E Deus nunca vai fazer isso com a gente. Então, o apóstolo Paulo, quando ele diz, eu não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vós outros. Então, eu estou atrás da salvação e santificação de vocês. Ele já tinha dito isso na primeira carta. Não em relação só aos coríntios, mas em relação à própria vida dele como servo de Cristo. Faço de tudo para com todos, para se possível. Esse é o próprio, e é o nosso também. Tem que ser sempre o nosso, que fique claro, viu? Então Paulo diz, eu não estou atrás do que você tem. Eu estou atrás de você. É você que eu me preocupo, né? Então, é isso que a gente percebe que não existe mais na grande maioria das igrejas. Por exemplo, quem você acha que o pastor vai atender? O irmãozinho rico ou o irmãozinho pobre? Eu acho interessante, nessas igrejas assim grandes, eu nunca vi chamar um irmãozinho pobre para fazer a oração do culto. É sempre o irmãozinho rico. E para estacionar os carros, bota o irmãozinho rico? Devia botar, né? Porque o irmãozinho rico, teoricamente, sabe mexer nos carros automáticos, sem ser automático, né? Mas é sempre o irmãozinho pobre que fica do lado de fora. Eu digo, rapaz, que cão. E o povo acha aquilo normal. Por quê? Porque é o que o mundo ensina. Mas se é o que o mundo ensina, na igreja deveria ser o contrário. Então, Paulo está combatendo isso, porque isso também era uma atitude comum na sociedade de Coríntio. E isso estava sendo adotado como postura na igreja de Coríntio. Paulo diz, ei, que é isso aí? Nós não somos do mundo. Não mais. Versículo 14 ainda, não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. O que Paulo está dizendo é isso. Os pais é que se preocupam com o sustento dos filhos. Você imagina Gabriel, se todo mundo sabe que Gabriel é o filho mais novo do irmão Mateus, sem dormir, porque ele agora entendeu que ele precisa sustentar a casa. Aí ele vai produzir conteúdo infantil no YouTube para sustentar o papai e a mamãe dele. Já pensou? Gabriel bichinho vai fazer 2 anos, né? 2 aninhos. Estou sem dormir, mãe. Por quê? Eu vejo que você e papai estão com uma vida tão difícil. Eu quero produzir conteúdo no YouTube para ser monetizado e sustentar a casa. Irmão, você sabe que não é assim, né? A preocupação de manter os filhos é de quem? É do pai, né? É o pai que se preocupa em ajudar os filhos. E isso é o correto, né? Até que os filhos possam também contribuir, e nenhum problema nisso. Mas o que Paulo está mostrando é justamente essa atitude que ele tinha com eles. É como Jesus que fala a diferença do pastor para o mercenário. O mercenário foge por quê? Porque não tem relação com as ovelhas. Ele está ali. A palavra mercenário, irmãos, é o que assusta. Pelo menos me assustou demais a primeira vez que eu vi isso. Mercenário é a mesma palavra que a gente usa para assalariado.
Assalariado, ou seja, qualquer pessoa que trabalha por dinheiro é um mercenário. Eu não sou não. Você não trabalha de carteira assinada. Eita. Entenda, irmãos, o fato de você trabalhar e receber não tem problema, mas na igreja não pode ser assim. Então, determinadas coisas que acontecem fora da igreja não pode acontecer dentro da igreja. Não pode, né? De jeito nenhum. Então aqui ele diz: não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Eu de boa vontade me gastarei. Aleluia! Olha, irmãos, depois que eu virei pastor, eu nunca envelheci tão rápido, né? Começou a vir cabelo branco. Primeiro começou a cair o cabelo. Depois o pouco que ficava era branco. Um monte de problema de saúde do nada. Aí eu ia para os médicos. É emocional. Você precisa. Qual é a sua profissão? Eu digo: não tenho profissão não, eu tenho vocação. Eu sou pastor. Olha, então você precisa se afastar, viu? Você precisa de um tempo de férias, alguma coisa para botar a cabeça no lugar, porque você sabe que, né? Ô, irmão, é assim mesmo, né? A gente tem que se gastar, meu filho. Você tem que ficar. Sabe aquela roupa que você gosta, que era preta, agora é cinza? Sabe? Que era azul, agora está branca. De tanto sabão que você passou. Pois é, meu filho, o crente é assim, tem que ser gastado, sabe? Fulano, você está gasto, viu? Você é crente verdadeiro. Eu acho interessante porque tem uma passagem que Jesus é visto exatamente dessa forma. Jesus tinha 30 anos, mas disseram: não tem nem 50. Então cogitaram que ele tinha muito mais do que de fato ele tinha. Imagine isso. Não disseram: não tem nem 40. Não, e ele tinha 30, viu? Não tem nem 50 anos e disseste que viu Abraão, né? Rapaz, Jesus estava gastinho, o bichinho, viu? E Paulo, meu, você viu o filme de Paulo? Ali o filme, meu filho, nessa parte o filme foi bem hollywoodiano, porque Paulo tem nada a ver com aquele ator, meu filho, né? Paulo não tem nada a ver. Paulo era muito, mas muito marcado de tudo que você imaginar, né? Porque a aparência dele não é boa, não é o que está escrito aqui em Coríntios. Imagina uma pessoa que passou pelo que ele passou. Como é que deveria ser a aparência dele? Então, cuidado para que a gente não seja enganado por ter uma vida baseada no que vemos e não no que cremos. Desde Abraão, o chamado é o mesmo: vivam por fé e não por vista. O próprio Samuel se equivocou quando não seguiu essa orientação. Ele foi ungir, né, o substituto de Saul, e ele errou 7 vezes. Esse aí, teve uma hora que ele acabou os filhos. Será que eu errei de casa? Ô Jessé, você não tem mais filho? Eu tenho um, mas ele é pequeno, está no campo, é ruivo, né? O pai desconsiderou o próprio filho. E a repreensão do Senhor para Samuel foi clara. Disse: olha, o homem olha a aparência, Deus não. Deus sonda os corações. Então devemos ter sempre esse cuidado, porque somos sim. Você já viu como a gente escolhe comida? A gente escolhe comida por quê? Pela aparência, meu filho, né? Você bate o olho, vê um chocolate grandão. Olha, isso é do engano, irmão. Tem um chocolate chamado soufflé. Já viu esse chocolate? Maravilhoso. Para quem não é como eu gosto de substância. E esse soufflé, meu filho, parece isopor, porque você chupa ele, você pega uma barra desse tamanho, parece que não foi nada, pelo menos para mim. Porque ele é todo furadinho, não é esse que é todo furadinho? Mas para quem tem um paladar refinado, né? Mas eu gosto de substância. Sabe aquele chocolate assim, bem ruim, mas que é pesado? Você pega uma barra, você quase quebra o dente. Pois é o que eu gosto, né? Porque ele enche a barriga, né? É igual, quando eu era pequeno, meu filho, eu era amante de farinha. Por quê? Porque farinha dá aquela, né? Ele dá aquela rebatida. Você pega um prato que às vezes está desse tamanho, quando você mistura com farinha, ele faz assim, ó. E aí você que vai por vista diz: rapaz, o prato duplicou, né? Você dá aquela misturada com a farinha, ele fica desse tamanho, né? Então, cuidado, porque engana, essas coisas enganam, né? Não devemos ir por vista. Principalmente, você vai escolher o seu companheiro, companheira. Olha, eu acho interessante que os crentes nunca admitem que é por vista. Não, eu orei, eu jejuei.
Aí, 6 meses depois, está querendo separar. Eu digo, cadê o jejum de oração? Eu acho que não foi o correto. Agora, meu irmão, as nossas escolhas, elas devem ser feitas por fé, nunca por vista. Senão a gente vai invariavelmente quebrar, cara. Quem se disfarça de anjo de luz é o inimigo. Há caminhos que parecem perfeitos, maravilhosos, o melhor de todos, mas são caminhos de morte. Por isso, todo cuidado, irmãos, é pouco. Imagine que você está trabalhando num lugar e você recebe um salário que você consegue pagar suas contas e alguém te oferece uma oportunidade de ganhar 10 vezes mais, fazendo a mesma coisa. Você não está vendo que isso é obra de engano, irmão? Ninguém paga aquele salário. Aí você aceita. Trabalha um mês, a pessoa não paga. Trabalha 2 meses, não paga. E não vai lhe pagar. Nunca vai lhe pagar. Por quê? Porque ela nunca quis te pagar, ela queria só te enganar. Aí talvez você trabalhe 3 meses, saia de lá, vai trabalhar em outro lugar e nunca vai receber por aquele dinheiro. Por que você passou por isso? Porque você quis. Você foi atraído pela ganância. Você sabia que aquilo não era real, mas você quis acreditar mesmo assim. Sabia que a maioria dos casamentos é feito dessa mesma forma? Olha, irmãos, vocês sabem que a maioria dos defeitos, claro que são vistos numa quantidade muito menor, mas quando as pessoas se casam, já sabe que a outra tem defeito em tal e tal área, mas se casa mesmo assim. É tão triste relatos de pessoas que dizem, eu descobri que a pessoa não era isso, mas aí já estava tudo pago. Oxe, e vai casar porque a festa está paga. Se você descobrir o problema que vai vir depois, meu filho, você nem falava uma besteira dessa. Já paguei a festa. Eu digo, isso é doido, depois que se unir, não pode separar mais. Perca esse dinheiro. Vai ser quase nada se comparado com os problemas que você vai enfrentar depois. Mas o que vão dizer de mim? Quando você tiver um problema no casamento, ninguém vai estar lá não. E você preocupado com a opinião dos outros agora? Vai. Pastor, como você sabe dessas coisas? Porque eu sou igual a vocês. Eu sou ser humano. E a gente é tudo igual, meu filho. Como eu disse, todo mundo descendente de Adão e Eva, inclinados às mesmas práticas. Eu preciso concluir. Eu sei que está maravilhoso por vocês, a gente ficava até 2 da manhã. Eu sinto isso no ar, mas não vai ser assim, em ordem de decência, por favor, viu, irmãos? Parem de fazer isso comigo, querendo que eu fique até meia-noite. Não é assim, né? Ordem de decência. As crianças têm aula amanhã na escola. Não, pastor, por a gente tudo bem. A gente deixa de ir para a escola amanhã tranquilo. Eu meio que estou ouvindo minhas filhas falar. Não, mas por a gente, pode continuar. Prefere não ir para a aula. Rapaz, quando a gente é criança, né? A gente... E pior que cresce e fica com esse mesmo espírito. Oh, Jesus, só a conversão. Eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Olha que coisa. Eu vou concluir por aqui, irmãos, porque tem mais coisa para falar e eu não quero deixar de falar. Se Deus permitir, sexta-feira a gente vai continuar. Essa parte aqui, como toda a carta, é muito importante para a gente estar passando assim muito rápido. Olha como a diferença. Paulo não está falando a mesma coisa. Uma coisa é você gastar, outra coisa é você se deixar gastar. Então, o que é gastar? É você, por iniciativa, fazendo algo. E se deixar gastar, é você passando por algo. Né? Então, é as pessoas fazendo determinadas coisas com você e você suportando. Eu vejo uma alegria de vocês quando eu falo isso, né? Como vocês gostam de suportar adversidades. Rapaz, vocês são crentes demais. Para mim é difícil, viu, irmão? Mas para vocês eu vejo que não tem dificuldade, né? Se deixar gastar, né? A pessoa olha para você e diz, você tem cara de sofredor, então segure aqui, né? Então, isso é se deixar gastar, irmãos. A gente vai passar por determinadas situações
E a gente vai deixar que essas situações aconteçam. Vou dar um exemplo para vocês, vai ficar mais claro. O andar a segunda milha. O dar capa, quando alguém quer a túnica, a gente dá capa também. O dar outra face. Isso é se deixar gastar. É correto que as pessoas queiram bater na face? Não. Mas se bater, você vai tentar revidar? Não. É isso que Jesus está ensinando. Então, essa atitude de se deixar gastar, no caso específico aqui de Coríntios, as pessoas estavam dizendo que Paulo, a pregação dele era desprezível. Ele iria deixar de pregar? Ele iria deixar de exortar a igreja? Não. Isso é se deixar gastar. É isso que Paulo fala. Por isso que essa parte, irmãos, é mais importante de certa forma do que se gastar. Perceba que o se gastar é difícil, mas não é tão difícil, porque você planeja o se gastar, né? Você faz um planejamento. Olha, eu vou fazer isso, vai ser difícil fazer isso, mas eu vou fazer dessa forma, dessa forma. Mas o se deixar gastar, muitas vezes, nos pega de surpresa. Ninguém se planeja se deixar gastar. Então, você passa por determinadas situações, então pelo Espírito você percebe, eu não posso pagar a mesma moeda. Eu preciso suportar. Então, no caso de Paulo, eu não posso abandonar essas pessoas, ainda que elas estejam me vendo, né, como inimigo delas. E percebe que a atitude de Paulo não foi nesse sentido, não foi só com Coríntios. Quando ele escreveu aos Gálatas, não foi assim também? Por acaso eu sou inimigo de vocês por falar a verdade? Então quer dizer que muitas pessoas na Galácia estavam vendo Paulo como adversário, porque ele estava dizendo a verdade que machucava eles. Mas era verdade, eles precisavam ouvir aquilo, precisavam se arrepender. Então, se deixar gastar, irmãos, é algo que vai demonstrar que de fato somos servos de Cristo. Muito mais do que essa ideia de gastar. Tem que gastar, mas se deixar gastar. Se permitir, né, passar por situações extremamente inconvenientes, situações que são desagradáveis. Imagine, irmãos, você faz uma coisa com tanto amor e as pessoas chegam e dizem: que lixo. Os irmãos que pintaram a igreja, que planejaram, né, a arrumação da igreja, eu tenho certeza que foi o mesmo Espírito que deu sabedoria aos artífices na época de Moisés. Então, aí alguém entra e diz: que parede mal pintada, viu? Rapaz, quem foi que quebrou? Quem foi que fez esse negócio? Rapaz, que negócio mal feito. Rapaz, que troço. Oi, irmão? Como assim? Né? Então, por que você faz desse jeito? As pessoas estão ali se esforçando, as pessoas estão ali. Ninguém que está fazendo, ninguém é profissional ali. Porque se a gente fosse, não devia estar lá. Então, viu alguma coisa que pode ser melhorada? Ajude. Mas para que criticar? Né? Vendo uma pessoa que está suando, se esforçando, abrindo mão de estar fazendo coisas para si, para que você e eu encontremos um lugar, né, para a gente se reunir. Então é preciso que a gente tome cuidado, porque o fato de determinadas pessoas se deixarem gastar não significa que quem as gasta não está pecando. Então, por isso que é importante, é isso que Paulo está falando aos Coríntios. Eu deixo que vocês me tratem assim, mas vocês não deveriam. Eu não vou me afastar de vocês por vocês estarem me tratando mal, mas vocês deveriam me tratar bem. Aqui, por exemplo, ele disse isso. Ele diz, olhe, nos versículos anteriores que a gente falou, versículo 11, eu devia ter sido louvado por vós. Era assim que eles deveriam tratar o apóstolo Paulo, né? Como um pai na fé. Mas eles estavam tratando Paulo como uma pessoa desprezível, uma pessoa que não tinha nada de importante para ensinar para eles. E Paulo continuava lutando pela alma desses irmãos. Então isso para nós tem que ser um exemplo, porque esse é o exemplo de Cristo. Não devemos desistir das pessoas, ainda que as pessoas desistam de nós.
mais uma vez, cuidado para você não confundir as situações. Existe, não dá pérolas aos porcos e nem as coisas santas aos cães. Vou explicar para que não haja confusão, a gente vai concluir aqui por causa do horário. Então, não dá pérolas aos porcos. O Senhor Jesus está falando de evangelismo. Então a gente está evangelizando pessoas, essas pessoas resistem ao Evangelho, essas pessoas desprezam o Evangelho, essas pessoas tratam o Evangelho como qualquer coisa. Você não insiste com essas pessoas. Aí o que Paulo está fazendo aqui é outra coisa. O que Paulo está fazendo aqui é irmãos que já demonstraram ser irmãos. Lembra da primeira carta aos Coríntios? O Evangelho que eu preguei a vocês e que vocês creram. Por que estão mudando agora? Então, a ideia é você ajudar pessoas que estão passando por um momento de fraqueza. Ajudar pessoas que estão passando por um processo talvez de esfriamento espiritual. Ajudar irmãos que estão passando por alguma coisa, né, algum acontecimento na vida, estão passando por um processo, né, de confusão. Né? Imagine, por exemplo, irmãos, uma pessoa que foi, sei lá, casada por 30, 40 anos, né, e perde o companheiro ou a companheira. Como você acha que fica a cabeça da pessoa assim? Imagine uma pessoa que perde o filho, às vezes o único filho. Muitas vezes essas pessoas passam por momentos onde questionam tudo. E a gente não deveria empurrar essas pessoas para fora, mas ajudá-las. Eles podem se afastar de vez? Podem, infelizmente. Mas a gente vai tentar impedir isso. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Então, o problema, irmãos, não é tentar atrair as pessoas. O problema é tentar atrair as pessoas da forma errada. Então, quando às vezes a pessoa diz, pastor, o fulano saiu, o senhor não foi atrás. Você que está dizendo. Muitas vezes mandei mensagens, a pessoa antes de sair se esfriou e foi exortada muitas vezes antes de sair, por conta desse esfriamento que estava tendo. Então, essa luta de uns pelos outros, ela tem que existir como demonstração do nosso amor e como zelo para a obra de Cristo. Porque nós sabemos, irmãos, imagine, seu Edson que está aqui, ele precisou cortar uma partezinha do dedo dele, né, para não perder a mão toda, por causa da diabetes. Mas imagine, irmãos, será que para ele não seria mais fácil ter todos os dedos? No caso, para segurar alguma coisa, seria mais fácil. Mas, no caso, ele perdeu uma parte do dedo, melhor do que ter perdido a mão. A mesma questão, irmãos, a gente vai tentar manter todo mundo, mas, infelizmente, muitas vezes não vai dar. É isso que a gente aprende. Eu estou ensinando para vocês, porque é o que Paulo ensinou para a igreja de Coríntios, que muitas vezes estava sendo confundido. O que ele diz na primeira carta? Eu faço de tudo para com todos, para, se possível, salvar alguns. E o que ele está fazendo aqui? Mantendo o que ele ensinou. Porque nós, como cristãos, não podemos pregar uma coisa hoje que é verdade bíblica e, por conveniência, daqui a um ano, daqui a um tempo, mudar. Não. Se é verdade bíblica, não pode mudar. Então, fazer de tudo para com todos, para, se possível, salvar alguns, deve ser uma motivação de todo crente. Então, todos os dias, quando a gente acordar, a gente deveria ver o nosso dia como uma oportunidade de se fazer isso. Eu sei que vocês não gostam muito de comer, mas imagine que você é obrigado a ir numa padaria, numa delicatessen, né? Comer algo assim, né? Tem um sanduíche que eu gostava quando eu era mais novo, e era joelho. Ainda tem esse nome? É um que é dobradinho assim, bota misto. É tipo misto e tem tomate, só que chamava de joelho na minha época, porque o pão era meio que em formato de joelho, assim, era grande. Eu gostava porque era grande, né? Então, tinha umas coisas gostosas. Aí você senta lá, de repente, e tem uma pessoa que sabe que você é crente e te faz questionamentos toda vez que você vai tomar café da manhã lá. Será que isso não é uma oportunidade de você evangelizar aquela pessoa a cada dia que você pisa lá? Então, fazer de tudo para com todos, para, se possível, salvar alguns. Às vezes, hoje talvez é um pouco difícil, mas assim, eu sou de uma época, quando eu morei em Recife, eu morei uma época na casa de meus avós, depois fui morar no apartamento que meus pais tinham, na época lá em Recife. Mas na época que eu morei na casa de meus avós, num bairro chamado Icepe, meus avós, eles moravam numa casa de esquina, e do outro lado, como se fosse nessa escola aqui, era o fim de linha.
Então os motoristas de ônibus ficavam todos lá. Então a gente tinha a oportunidade muitas vezes de pegar, sempre às vezes os mesmos motoristas por causa do horário. Então quando ia para o shopping, as tias pegavam as crianças, os adolescentes, era um monte de primo, e aí tacava a gente no ônibus e a gente ia para ficar no shopping, porque na época não gastava dinheiro, né? Tinha que já ir alimentado e bebido, viu? Não podia gastar nada lá não, era só o dinheiro da passagem de ir e voltar, viu? Então a gente ia, e às vezes você ia conhecer o motorista, porque era o mesmo que às vezes fazia aquele trajeto. Então imagine que você tem uma pessoa que você tem esse contato, a pessoa sabe que você é crente, você está perdendo oportunidades. Às vezes você sabe que a pessoa está passando por momentos desagradáveis na vida, é um campo fértil para você pregar Cristo, não como a teologia da prosperidade, dizer que Cristo vai melhorar os problemas. Não, Cristo vai te capacitar a passar por esses problemas e se sentir pleno, feliz. Então o que Paulo está fazendo na igreja de Coríntios é tudo que nós também precisamos fazer. Não desistir. Principalmente não desistir uns dos outros. Não é fácil a nossa convivência, irmãos. É claro que entre nós aqui é muito fácil, vocês são pessoas, né, maravilhosas, né? Cada um melhor do que o outro, né? Mas em determinados momentos a gente pode encontrar pessoas que não sejam tão maravilhosas quanto vocês, e a gente não pode desistir delas. A gente não pode desistir das pessoas porque elas são diferentes. Eu gosto de azul, por exemplo, o fundo da igreja é azul, né? Aí estava branco até outro dia, mas pintou de azul. Eu pensei que eles iam parar com isso, ia ser branco, eu acho branco muito melhor, né? Ô irmão, vá orando. Quem sabe Deus não nos direcione a ter um fundo bom, mas por enquanto vai ser desse jeito, né? Então, às vezes, agora a gente tem uma cozinha lá. Imagine que a gente está produzindo uns lanches. Aí a gente faz o cardápio do mês. Não, esse domingo vai ser pizza. Aleluia! No outro domingo nós vamos fazer algumas fornadas de cookies. Não, eu prefiro que seja só pizza, não gosto de cookies. Ontem eu levei meus filhos para sair. Aí fomos comer cookies. Cookies é caro, viu, irmão? Foi só um para cada. Em determinado lugar, cookie não é de Deus não. Bicho desse tamanho, irmão, mais de R$10. Chega aquilo doeu assim no peito. Mas eu falei, eu não saio quase nunca com eles, né? Deixa eu aproveitar o momento. Então, aí comprei o cookies, aí Mamá, a mais novinha, né? Vocês conhecem Mamazinha, né? Quem conhece Mamá sabe o gênio. Aí comeu o cookies, depois eu queria alguma coisa salgada. Quase que eu fui numa delicatessen perto, comprei 1 quilo de sal e dava para ela. Eu fazer isso com minha filha, né? Eu quero uma coisa salgada, porque a gente tem essa tendência, né? Então o nosso convívio é difícil por um motivo, e Tiago explica, porque nós temos vontades diferentes. É inclusive de onde vêm as guerras. Então conflitos opostos. Imagine que uma pessoa quer só doce. Se dependesse da pessoa, só existia doce no mundo. Outra só gosta de coisa salgada. Você já imaginou a convivência dessas pessoas? Então, isso é o mínimo, né, irmãos? Estou falando bem facilzinho para poder não doer tanto. Então a gente tem que aprender a se suportar. Aleluia! Né? Então a gente tem que aprender a se suportar. E aprender a se suportar em amor. Olha como, rapaz! Aí eu posso ver se eu conhecer, irmão. Vocês estão nota 1000 hoje, né? Então é importante que a gente está vendo como vocês fazem as coisas corretas? Então a gente se suporta em amor. Por quê? Porque a gente não tem mais o nosso interesse como prioridade. Eu gosto de comer isso, mas eu não vou morrer se eu não deixar de comer isso. Eu posso comer isso em outra oportunidade. Aqui eu posso dar preferência à vontade de determinados irmãos que não têm de repente a oportunidade de comer outras coisas em outros lugares que eu tenho. Então, olha o pensamento do cristão sempre em prol do outro. Sempre uma oportunidade de trazer o outro para mais perto de Cristo, para que todos estejamos perto de Cristo. Como vocês estão? Aleluia! Vamos orar. Obrigado, Deus, por essa alegria santa. Que o Senhor sabe como precisamos, Senhor. Como a alegria do Senhor nos dá força. E hoje sentimos isso, Senhor. Louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, por tudo que o Senhor fez e pela certeza que o Senhor nos dá de continuar fazendo, cuidando
admoestando e nos levando, Senhor, para as nossas moradas eternas, onde habitaríamos em uma alegria indizível contigo para sempre. Ajuda-nos, Senhor, a como peregrinos cumprir a jornada que nos foi proposta, Senhor, da forma correta, exalando sempre o bom perfume de Cristo. Ó Deus, nos concede desse amor genuíno e verdadeiro, para que possamos nos tratar em amor e propagar esse amor mesmo além dos limites da igreja, Senhor, usando o teu amor como uma demonstração clara do teu poder em mudar histórias, fazendo daqueles que já foram um dia filhos das trevas, agora filhos da luz, como acreditamos que é o nosso caso, Senhor. Obrigado, Senhor, por tão grande graça que nos alcança e nos ajuda, como abençoados que somos, a por tua mensagem salvadora abençoar tantos outros. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, saúdem-se mutuamente com cumprimento santo e exalem sempre essa alegria maravilhosa que vocês estão aqui hoje. Amém. Vocês são crentes demais, irmãos. Hoje vocês estavam jejuando, não foi? E tanto que Rita nem fez lanche hoje, que é jejum até meia-noite, né?